Boa noite, pessoal. Saudações a todos. Estamos iniciando aqui mais uma live das segundas-feiras, aguardando aqui as pessoas chegando, o Marli chegando, boa noite. E a gente vai aí recebendo as pessoas. Boa noite, quem está chegando, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre abusos, né? Abusos físicos, emocionais, mentais. Um tema bem interessante, né? Eu acredito. Boa noite. Um tema bem interessante, eu acredito, né? E que pode ter a ver com muitas pessoas, com certeza, né? Porque isso às vezes acontece de várias formas, de formas muito sutis, muito imperceptíveis. E muitas vezes as pessoas se acostumam tanto com os diversos tipos de relação abusiva que elas não se dão conta que estão ali aprisionadas, né? E aquilo passa a ser tido como natural para elas, passa a ser tido como uma relação de normalidade. É impressionante, né? No meu trabalho eu acabo ouvindo relato, né, de pacientes, até mais mulheres, né, o que acontece, por várias questões sociais, né? Eu falei no caso de relacionamentos conjugais, mas a gente vai falar no geral, porque os relacionamentos abusivos, eles existem em vários níveis, não é só no relacionamento conjugal, em relacionamentos de pais com filhos, de filhos com pais idosos, não é? Entre irmãos, entre amigos. Os relacionamentos abusivos eles podem existir em qualquer nível dos nossos encontros, mas eles são muito mais comuns nos relacionamentos interpessoais e nos relacionamentos conjugais. E a gente acaba vendo muito isso, né, na terapia, as pacientes que me procuram, mais as pacientes mulheres, conforme eu estava falando, até porque as mulheres ainda dentro da nossa sociedade acabam ocupando um lugar às vezes de mais fragilidade, não é? É uma tendência aí que está em processo de transformação. Oi, João Felipe, seja bem-vindo. Mais uma tendência que está em processo de transformação, mas que ainda é muito real, né? Haja visto aí os casos de feminicídio que a gente está sempre vendo, né? A imprensa sempre aí, os veículos de comunicação chamando a atenção da gente para essas situações, né? Que são totalmente condenáveis, né? Que não deveriam existir. Mas nos relacionamentos conjugais eles são relativamente comuns. E às vezes eu escuto, né, agora estou me lembrando aqui, pacientes que às vezes vivem 15, 20 anos numa relação abusiva e demoram muito para sair disso, né? Aliás, essa é uma questão muito comum das pessoas que têm o signo de Libra muito forte no seu mapa, tá? O signo de Libra ele tem uma certa tendência a se acomodar em algumas relações abusivas e às vezes demora a perceber isso. Tanto com o Sol em Libra, quanto com o Ascendente em Libra. Às vezes algum nível de, enfim, algum outro tipo de presença, né? Vênus, né? Que é o regente de Libra, às vezes em alguma posição ali que ressalte isso. É uma coisa que precisa ser prestada atenção. Mas é claro que isso não é privilégio dos librianos. Mas os librianos, em especial, têm que prestar muita atenção nisso. Então, a gente hoje vai falar um pouco nisso, né? Então, todo relacionamento abusivo envolve um certo controle. Esse controle pode ser mental, esse controle pode ser emocional, esse controle pode ser físico. Mas qualquer forma de atitude por uma das partes que impede o outro de viver a sua própria liberdade, de viver a sua própria autonomia. Então, isso caracteriza, aliás, a gente vai falar aqui de várias características de relacionamentos abusivos, daqui a pouco a gente vai falar mais disso, mas essa é uma marca muito, muito importante, né? Uma das partes impede que a outra parte ela viva
a sua liberdade, viva o seu próprio projeto de vida. É claro que é importante a gente frisar isso aqui, porque essa questão de liberdade num relacionamento, ela é muito subjetiva do relacionamento. Depende muito da combinação, né? Tem pessoas que têm relacionamentos que são totalmente abertos, são livres, sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de restrição, sem nenhum tipo de regra, muitas vezes. Tudo bem, são combinações que muitas vezes algumas pessoas fazem que conseguem viver. Não é fácil, não é fácil. A experiência mostra que esses relacionamentos excessivamente abertos, eles tendem a trazer problemas mais na frente. Mas, num relacionamento mediano, em que não existe essa abertura toda, é muito importante que as pessoas entendam e assumam que ao estabelecer um nível de relacionamento, qualquer que ele seja, mais especificamente no conjugal, mas qualquer que ele seja, um certo aspecto da liberdade de ambas as partes vai ser restringida. Por quê? Porque você vai ter que ceder um pouco em relação a estar com o outro. Só que isso tem que ser recíproco. Quando isso não é recíproco, quando isso é unilateral, é claro que você está aí caracterizando uma relação abusiva. Agora, eu volto a insistir, é natural. Hoje em dia a gente vê, até por acaso eu tenho lidado com essa discussão, né, dessa força do movimento feminista, que eu acho que o movimento feminista teve o seu papel, ocupou o seu espaço, né? A mulher precisava desse grito de liberdade, de independência. Eu sei que eu estou mexendo aí numa cara de marimbondo, mas eu acho que a gente precisa perceber hoje o papel de cada um nessa história. E esse papel não é fixo. Claro, é um papel combinado, é um papel que se constrói na relação, é um papel que é discutido, que é combinado, mas não são os mesmos papéis que ambos ocupam. Cada um vai ocupar um papel diferente. Isso precisa ser combinado, isso precisa ser discutido. O fato de uma mulher ter um determinado papel dentro de uma relação e o homem ter um outro não significa que necessariamente a relação seja abusiva. Não significa. O que significa que a relação seja abusiva é quando uma das partes, no caso aí talvez mais a mulher, ela se veja ali oprimida a viver de um jeito que ela não quer. Aí é um relacionamento abusivo. Então, muitas vezes, algumas mulheres, né, em nome desse feminismo ainda muito, muito exagerado, né, que é aquele feminismo que ainda marca aquela revolta toda da mulher pela dominação que ela sofreu, né, e que precisava que isso acontecesse, né, toda repressão exagerada, ela acaba sempre, isso é histórico, né, toda repressão exagerada, ela acaba sempre se transformando por uma reação exagerada também. Então, o movimento feminista ele passou muito por isso, mas depois existe uma tendência de um certo amadurecimento nessas posições. Então, são histórias que precisam ser combinadas. E às vezes eu vejo muitas mulheres, né, em nome desse feminismo ainda muito exagerado, exigindo uma liberdade que nem sempre é aceita pelo parceiro dela. Que ele nem sempre. Quem está certo, quem está errado? Não estou aqui para dizer quem está certo ou quem está errado. Tá? É aquilo que eu estou falando, é uma questão de combinação. Até onde cada um pode ir. Mas algumas pessoas não conseguem lidar com esse nível de relacionamento tão aberto, tão livre, né? Com tantas possibilidades. Algumas não conseguem. E aí é preciso assumir que essa relação não tem perspectiva de futuro. Tudo bem. Isso não chega a ser uma relação abusiva. Uma relação abusiva ela vai acontecer sempre quando uma pessoa se submete ao outro. E esse controle ele acontece por dominação. Muitas vezes a pessoa que exerce o controle, que parece até uma pessoa forte, uma pessoa que tem um certo poder, muitas vezes ela é muito frágil. Muitas vezes ela exerce esse controle porque, na verdade, ela tem medo da variável, ela tem medo de perder o outro, ela tem medo das instabilidades da relação, ela tem ciúmes. Então, ela
para se proteger, ela acaba vivendo uma relação abusiva. Mas, por outro lado, é aquilo que eu sempre digo, por trás de alguém que é abusivo, tem alguém que se deixa abusar. Quem é aquela pessoa que se deixa abusar? É aquela pessoa que abriu mão da sua própria individualidade, que abriu mão dos seus projetos de vida, que abriu mão daquilo que ela acredita que é bom para ela. Quais são os projetos de vida dessa pessoa? Não sei. Ela que tem que eleger. Ela que tem que eleger os projetos de vida e saber realmente aquilo que ela quer, aquilo que vai proporcionar felicidade a ela. Ela tem que escolher. E esses projetos de vida não são os outros que vão dizer para ela. Não é a sociedade que vai dizer. Aí a gente entra um pouco de novo nessa questão do feminismo, né? Esse feminismo exagerado. Porque dentro desse feminismo exagerado tem aquele discurso que a mulher tem que ser toda poderosa, que a mulher tem que ser toda independente, que a mulher tem que ser isso, tem que ser aquilo. E às vezes algumas mulheres não querem isso. Isso não significa que elas vão ser submetidas a uma relação abusiva. Não significa. Muitas vezes tem mulheres que preferem uma vida em família, mulheres que têm um signo forte em câncer, por exemplo, que têm uma força de câncer, elas preferem cuidar da família, preferem cuidar dos filhos e tudo bem. São combinações. Esse relacionamento pode se tornar abusivo com um marido específico? Pode, mas também não precisa se tornar abusivo, desde que ambas as partes estabeleçam ali os critérios da relação. Por exemplo, a questão econômica num relacionamento abusivo desse. Se esse homem, num relacionamento combinado, em que a mulher ela opta por uma vida familiar, porque é um desejo dela, se esse homem não dá autonomia econômica para essa mulher, esse relacionamento está se tornando abusivo. Não é? Ele está se utilizando de uma relativa vantagem que ele tem de ser o provedor, ignorando o papel que aquela mulher ocupa na relação. Então ele restringe, né, a liberdade econômica dessa mulher como se ele fosse o único ali que contribuísse para aquilo. Mas não é, são contribuições diferentes por um processo de combinação. Então é um jogo muito complexo. Agora, por trás de um relacionamento abusivo, sempre tem aquele que se deixa abusar. Sempre tem aquele que se entrega, aquele que não consegue reagir. Muitas vezes, pessoas que têm uma certa carência afetiva e que se submetem a qualquer coisa e que não têm força para sair daquilo. Acreditam muito que aquilo ali é a única opção que resta para a vida delas, né? Quem estava assistindo aí a novela Pantanal, a gente vê lá aquele relacionamento lá do... Como é que é o nome dele? Da Bruaca, né? Do Tenório, né? Com a esposa dele, né? Um relacionamento... Maria Bruaca, né? Ela assumiu ser chamada de Bruaca, que aí no caso ali é uma denominação pejorativa, né? Coloca ela num estado pejorativo e ele exerce uma relação abusiva, claro, ali, à qual ela se submeteu. Agora, é importante a gente perceber também que aquele que ocupa um papel de dominação, ele costuma ter tendências muito narcísicas, muitas vezes até sociopatas, muitas vezes. Por que ele tem tendências narcísicas? Não, por que não? Ele tem tendências narcísicas porque ele construiu esse quadro patológico ao longo da vida dele. Normalmente a partir da infância e talvez já traga de vidas passadas. Mas qual é a característica desse comportamento narcísico? Ele não consegue ver, ele só vê o outro em função dos seus próprios interesses. Né? Esse comportamento narcísico faz com que ele veja o outro apenas em função dos seus próprios interesses. Então ele não tem empatia. Isso é uma característica muito forte da pessoa narcísica, né? Ela olha o mundo em função dela mesma. É um estado egocêntrico, quer dizer, centrado no próprio ego. Então, o que o ego do outro demanda, o que o ego do outro precisa, o que o ego do outro teria direito para assumir uma vida mais feliz, mais saudável,
ele ignora completamente. Muitas dessas pessoas têm aspectos sociopatas, muitas dessas pessoas têm aspectos sádicos, né? Porque esse excesso de dominação ele envolve muito aspectos sádicos. Aliás, o sadismo ele é um aspecto neurótico que passa muito pela questão do controle, pela questão do narcisismo. Curiosamente, passa muito pela questão da prisão de ventre também, tá? Existe uma tendência muito forte de pessoas que têm prisão de ventre, que elas tragam um pouco desse aspecto controlador. E esse aspecto controlador muitas vezes pode ser silencioso. Pode ser silencioso. Às vezes aquela pessoa mais simplesinha ali, ela pode ser uma controladora, que manipula através das emoções as pessoas que estão à sua volta. Então, às vezes, é aquela mãe, por exemplo. Vamos botar agora a mulher um pouco na berlinda, né? Porque eu estava botando o homem aí na posição de abusador, mas muitas vezes é aquela mãe que usa de uma doença, que usa de uma aparente submissão dela para disseminar uma certa culpa dentro do grupo familiar onde ela vive. E em cima disso ela vive uma dominação. As pessoas estão sempre rendidas a ela com medo que ela tenha uma crise, com medo que ela surte, com medo que ela adoeça. São aspectos de dominação muito sutis também. Vocês não imaginem que uma dominação é só um que vem gritando, berrando, dando ordem. Não é só isso. Existem formas de dominação que são muito sutis, muito quase que imperceptíveis mesmo. E as pessoas vivem isso às vezes anos. Muitas mulheres vivem essa dominação com seus filhos. Muitas mães vivem essa dominação com seus filhos, né? E muitos filhos se rendem a isso também. São aqueles filhos que às vezes, olha como isso acontece com uma relativa frequência. São aqueles filhos que às vezes chegam aos 40 anos e não conseguiram sair de casa, não conseguiram ter independência, não conseguiram construir a sua própria vida, que ainda vivem em função dos recursos da mãe. E aí muitas vezes essa mãe vai me procurar numa terapia e vai dizer assim, eu não sei o que está acontecendo, ele me trata mal, ele é revoltado comigo, porque foi uma relação construída de uma maneira doentia, de uma maneira patológica. Muitas vezes essa mãe ela construiu aquilo ali. Cuidados, né? As mamães que estão aí, cuidado com seus filhos, cuidado para não... Porque às vezes você não percebe isso. Presta atenção no que as pessoas estão dizendo à sua volta, presta atenção no que nós estamos falando hoje, cada um vista aí a sua própria carapuça, né? Porque é isso que a gente tem que fazer. Aliás, vou aqui reforçar, né? Quem quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, fica à vontade aí, tá? Porque esse é um tema muito abrangente. É claro que a gente não vai esgotar aí as múltiplas possibilidades desse tema. Então, se alguém tiver alguma questão aí que queira aí questionar ou levantar, fica à vontade aí, tá? Eu estou aqui, Renato está ali, eu prestando atenção também. Sempre vai ser uma contribuição e vai trazer um encaminhamento, né? Então, relações abusivas podem acontecer a nível conjugal, a nível de pais com filhos, muito comum de mães com os filhos, muitas vezes de filhos já maduros com pais idosos, muitas vezes filhos maduros, eu digo maduros já independentes, que já construíram suas próprias famílias, e que têm pais idosos e acabam mantendo relações abusivas com esses pais, subjugando esses pais, tirando a liberdade desses pais de viverem a própria vida. Claro que muitas vezes os pais têm dependência desses filhos, mas isso não significa que esses filhos eles tenham que impor a vontade deles absoluta sobre esses pais, porque esses pais ainda estão vivos, né? Muitas vezes com a capacidade de pensar, de decidir, com os seus desejos, e muitas vezes não são respeitados por esses filhos. Isso é uma forma de relação abusiva, né? Excesso de ciúmes, aquele ciúme controlador, né? Aqueles ciúmes que não permite que o outro saia, que não permite que o outro tenha amigos, que não permite que o outro trabalhe. Abusos sexuais, então, gente, olha, eu vou te dizer, o que eu escuto, né, principalmente mulheres, tá, mas homens também, que na infância sofreram abusos sexuais, é muito comum, eu escuto isso, e muitas pessoas não lembram.
muitas pessoas, às vezes, ao longo do processo terapêutico, elas vão lembrar de uma situação abusiva que elas viveram na infância e que ficou reprimida, porque muitas vezes foi muito doída para elas, né? Esse é o tipo de situação abusiva, que é um abuso físico, né? É um abuso físico ali, de uma violência física. É uma relação que ela deixa marcas para o resto da vida, tanto em homens quanto em mulheres. Mas ela acaba acontecendo mais com mulheres. A gente escuta relatos assim realmente desesperadores, né? De meninas, né? Que passam, às vezes, opressões muito grandes e muitas vezes não contam para os pais, porque se sentem intimidadas pelo abusador, porque não acreditam que os pais vão legitimar a queixa dela e silenciam, muitas vezes vivem aí, às vezes anos, passando por situações assim dentro da própria casa. Às vezes um pai, um padrasto, às vezes um tio, um avô. Isso acontece, tá? Isso acontece assim com uma certa frequência. Enfim, eu trouxe aqui umas questões aqui a respeito de características de relações abusivas que eu vou ler para vocês assim. São algumas características que marcam relações abusivas, tá? E aí cada um aí vai se pensando, vai se percebendo, vai vestindo aí a sua própria carapuça. Primeiro, excesso de controle, que a gente já falou, né? Você não dá liberdade para o outro, você não dá liberdade às vezes para o outro falar, você restringir o direito do outro, às vezes de ir e vir, que aí já seriam abusos físicos, mas muitas vezes restringir o direito do outro de desejar, né? Questionando esse direito que o outro tem. Excesso de ciúmes, né? Aquele ciúmes muito possessivo, que causa dificuldade. Às vezes a pessoa ela tem um trabalho e ela vive dificuldades para lidar com o próprio trabalho, porque o parceiro ou a parceira se sente tão inseguro que vai criando sistematicamente dificuldades, impedimentos, questionamentos. Muitas vezes tira a pessoa do seu próprio trabalho, da sua própria realização pessoal. Uma questão muito comum em relacionamentos abusivos é a falta de honestidade, né? São pessoas que vivem esses jogos de mentira, de verdade no relacionamento, para exercer controle sobre o outro. Por exemplo, homens que enganam que têm muitas vezes a mulher num papel meio subjugado dentro de casa e que enganam a sua parceira a respeito das suas condições financeiras. Às vezes mulheres fazem isso com homens, eu tenho parceiras que fazem isso com homem, acontece, né? Que tem uma condição em que elas enganam o homem para que o homem não saiba. Às vezes esse parceiro ele também é abusivo financeiramente, não é? Ele se acomoda na mulher e às vezes ela vive essa situação. Toda vez que você precisa mentir para manter o seu relacionamento com o outro, cuidado, porque você pode estar num relacionamento abusivo. Porque se você precisa faltar com a verdade para estar com o outro, é porque de alguma forma você não se sente livre o suficiente para ser verdadeira. E não se sentir livre para ser verdadeira pode ser porque o outro te oprime, ou pode ser porque você também se sente oprimida. Eu volto a insistir isso, tá? Um relacionamento abusivo, ele não acontece só porque um oprime. Às vezes esse um nem oprime tanto assim. Mas às vezes o outro se sente tão oprimido, o outro tem tanta dificuldade de reagir, que ele próprio alimenta a relação de opressão sem que o outro nem faça força. Eu já falei isso aqui, né? Acontece, né? De pacientes, isso acontece muito com pacientes mulheres. Elas chegarem e dizerem assim, eu não consigo mais, não aguento mais viver com essa pessoa, já são 20 anos de relação, e ele sempre me tratando assim. E aí eu pergunto, mas você já disse isso para ele? Ah, não, eu nunca disse porque não adianta. Ela é cúmplice. Ela é cúmplice porque ela nunca fez um movimento para mudar o outro. Será que o outro vai mudar ou não? Não sei. Pode ser que não mude. E aí você tem que partir para o plano B. Mas você não deu a chance do outro perceber que você está se sentindo oprimida ou oprimido. Você não deu a chance. Você não deu a chance para o outro se enxergar
naquilo que ele provoca em você. E aí você vai e acusa o outro sem nunca ter dito para ele, sem nunca ter colocado o seu contraponto naquela relação. Então a gente vê muitas relações abusivas do ponto de vista do opressor, mas a gente muitas vezes ignora que existe um oprimido que alimenta essa relação. E que às vezes é até a causa da relação. Muitas vezes o opressor ele avança sobre o oprimido porque o espaço está totalmente aberto. Às vezes esse oprimido está até pedindo para ser oprimido. Porque talvez tenha vindo de uma relação assim, não é? Porque às vezes tenha vindo de uma relação assim, de uma relação familiar, de uma relação com pai ou mães que tenham sido opressores, e essa pessoa se acostumou a viver assim. E a gente está falando muito das mulheres, né, nessa posição de oprimida, mas tem muitos homens também que vivem essa relação de opressão, de serem oprimidos por mulheres com personalidades muito fortes, mulheres muito autoritárias, né, mulheres que são às vezes muito donas da verdade. E esses homens muitas vezes não têm essa força de se posicionar, não têm essa força de reagir. Eu sempre digo, né, uma relação saudável, ela tem que ter um certo nível de embate. Mas as pessoas acreditam erroneamente que uma relação saudável se faz na medida em que a gente foge dos conflitos. E isso não é verdade. Quando você foge do conflito, você posterga uma tensão que vai explodir lá na frente. Uma relação saudável ela tem que ter um nível saudável de conflito. Claro, não é um nível de violência, não é um nível de agressão, não é um nível de humilhação, não é isso que eu estou dizendo, né? Mas um certo entrechoque de ideias num campo onde vai acontecer ali as combinações, onde cada um vai delimitar o seu próprio espaço para que aquela convivência ocorra de uma maneira saudável. Isso é fundamental. Não existe relação fora disso. Não existe relação saudável fora disso. Né? Por quê? Porque uma relação... Aliás, Freud estuda isso lá, né? quando ele fala estuda o mal-estar da civilização, quando ele estuda o futuro de uma ilusão. Tem um outro livro que ele trata disso também, agora não estou me lembrando. Onde ele vai colocar com muita clareza, né? Para que haja uma relação, é preciso que as partes cedam. Na verdade, todo o processo civilizatório, todo o processo de desenvolvimento da humanidade... A Kátia está dizendo que concorda plenamente. Ah, isso, que bom, Kátia. Espero ter sendo útil aí, né? Todo o processo de desenvolvimento da humanidade, ele se fez em cima disso. Eu sempre digo, o homem era egocêntrico e narcísico por natureza, o ser humano. Quando ele percebeu que ele precisava viver em sociedade, porque isso ia dar ganhos a ele, né? Ele ia somar com outras pessoas, ele se deu conta que ele precisava ceder do seu egocentrismo para estar com o outro. Então ambas as partes começaram a ceder um pouco para criar um espaço ali de convivência que fosse aceitável. Mas esse espaço de convivência aceitável, ele exige que ambas as partes cedam e que ambas as partes imponham os seus limites. É uma negociação permanente. Então vai haver um certo nível de conflito? Vai. Mas esse conflito não precisa ser um conflito belicoso, agressivo, rude. Não precisa. É um conflito de ideias, é um conflito de demarcações. É claro que em alguns momentos um vai se posicionar com mais força, em alguns outros momentos o outro, e cada um vai ter que ter o bom senso aí de ceder na hora certa. O que não pode acontecer é um cedendo sempre e o outro se impondo sempre. Isso vai caracterizar uma relação abusiva. Então a gente estava falando aí da falta de honestidade, né? Aí viajamos aí para outros assuntos. Mas essa falta de honestidade faz com que as pessoas façam esses jogos de dominação. A comunicação agressiva, né? Tem pessoas que vivem isso, principalmente aí no caso muitos homens, né? Que trazem muito forte esse espírito machista, que se impõe pelo discurso, pela ordem, que se impõe pela força mesmo daquele discurso intimidatório.
Isso não pode acontecer, né? Uma pessoa que cede à força de um discurso desse, ela está condenando essa relação ao fracasso, porque um dia ela não vai aguentar mais, ou pior, vai chegar um dia que ele vai querer exercer essa dominação de forma tão intensa que ele pode partir não só mais para uma comunicação agressiva, mas para atos de violência mesmo, né? Então, abusos financeiros, que eu falei aqui também, é você não dar espaço para o outro para participar dessa economia familiar, e é aquilo que eu falei, isso vai depender muito da combinação, de como que vocês administram isso. Pessoas, né, famílias, pessoas, casais que vivem muitas situações de estresse muito constante, isso pode estar caracterizando uma relação abusiva também, né? Às vezes uma parte não cede, mas ela tem que se conflitar tanto para sustentar o espaço dela, que essa relação se torna muito estressante. Então aí vale a pergunta, né? Vale a pena essa relação? Aonde que essa relação está me levando? Né? Até que ponto? Porque aquilo que eu falei, um certo nível de conflito vai existir, mas tem que ver também um certo nível de felicidade, um certo nível de amor, um certo nível de parceirismo, né? De comunhão. Tem que haver também, é claro, porque senão não é uma relação, é um negócio, né? Neolivário está falando, a falta de argumentos quase sempre leva ao conflito. Sim. Agora que apareceu para mim. Sim. Agora, às vezes a pessoa tem até bons argumentos, mas às vezes aquele que tá no controle da relação abusiva, às vezes ele não está disposto a ouvir esses argumentos. Isso acontece também. E aí muitas vezes a pessoa vai ter que assumir que aquela relação não está dando certo, né? Outra questão muito comum nas relações abusivas é o impedimento para a pessoa ter outras relações. Então, não quer que vá para a academia, não quer que vá sair com um amigo ou com uma amiga. É claro, né? Volto a insistir. Isso depende das combinações, depende do tipo das pessoas que estão inseridas naquele casal. Tem casais que vivem uma relação realmente de completude, de interação, e são felizes naquele intercâmbio. Tem pessoas que às vezes precisam mais estar com os amigos, com as amigas, eventualmente, claro. Agora, tem que ter espaço para você voltar para casa e viver a sua relação também com o outro. Tem que ter esse espaço. Porque senão também você não está vivendo uma relação, né? Você está ali junto com o outro sob o mesmo teto, mas não está vivendo uma relação. Tem pessoas que abandonam as suas próprias relações, as relações ali que estão estabelecidas, em nome da vida lá fora. Então, tudo bem, se isso foi uma combinação, sem problema. Mas se não foi, aí tem que ter respeito pelo outro. Uma questão muito comum na relação abusiva é a humilhação. Né? A humilhação. Isso acontece muito lá naquele casal lá do Tenório, né? Com a Maria Bruaca, né? Ele sempre humilhando ela. E ela aceitando a humilhação. Ele humilha e ela aceita a humilhação. E isso tem consequências terríveis, né? Porque, assim, já falei aqui, né? Foi feita uma pesquisa. Essa pesquisa eu acho que foi na Universidade do Chile, em que se estudou determinados tipos de comportamento, de atitudes que as pessoas tomavam sobre as outras e como que essas outras reagiam diante dessas atitudes. E o que provocou os piores resultados nos outros foi a humilhação. Foi assim, 90 e tantos % dos resultados de pessoas humilhadas foram negativos, foram ruins. Então, uma pessoa que se vê humilhada, ela não vai aguentar muito tempo. E se aguentar muito tempo, cuidado, porque é uma bomba relógio, tá? Muitas vezes essa humilhação pode ser a falta de apoio. Às vezes não é uma humilhação explícita, mas uma falta de apoio para que a pessoa ali viva os seus projetos. Uma coisa que é muito comum na relação abusiva, que eu já falei aqui hoje também, é você sentir medo. Quando você sente medo de falar alguma coisa para o outro, cuidado, porque você provavelmente já está numa relação abusiva. Porque se você não tem espaço para ser sincero, se você não tem espaço para ser honesto, se você não tem espaço para expor
aquilo que você pensa, aquilo que você deseja, e colocar isso numa dinâmica, né, de discussão, de um debate saudável, você tá restringindo a sua liberdade. Então isso marca uma relação abusiva. Agora, uma coisa que acaba muitas vezes, e eu tenho falado disso ultimamente, impedindo que as pessoas se deem conta de uma relação abusiva e se posicionem por uma separação, é a dificuldade de deixar ir. Muitas pessoas elas se sentem muito prisioneiras daquele estado em que elas se encontram, né? De uma certa acomodação, de um certo conformismo, e tem dificuldade de deixar aquilo ir. Às vezes aquela situação ela é muito ruim, é uma situação que oprime, que tira a dignidade daquela pessoa, mas ela não consegue deixar ir, ela se vê prisioneira ali. Aí ela tem que se perguntar, o que em mim me mantém atrelado a esse tipo de relacionamento? E aí, volto a dizer, não é só uma relação conjugal, às vezes relação de irmãos, existem muitos, a gente se depara com isso. Né? Aquilo que eu falo, né? Por conta do meu trabalho, eu acabo tendo aí esse universo de observação. Existem muitas relações de irmãos que são abusivas, irmãos que se impõem ao outro irmão, às vezes até fisicamente. Eu tenho um paciente que a principal queixa dele hoje é essa, é uma relação abusiva que ele sofreu na infância por parte de um irmão que era mais forte do que ele. Isso deixou marcas que ficaram na vida dele até hoje, ainda que ele esteja aí num processo de libertação. Às vezes relações abusivas por conta da força física, às vezes relações abusivas entre irmãos por conta de uma certa autoridade da parte de um e de uma certa ingenuidade, né, de uma certa fragilidade da parte do outro. Aí um irmão vai ocupando esse lugar. Às vezes o pai ou a mãe, talvez até mais a mãe, acabe muitas vezes legitimando esse lugar de um dos irmãos de ser o abusador, de ser o que controla, de ser aquele que repete o papel do pai ou o papel da mãe. E ele cresce com aquela informação e ele protagoniza um papel que não é dele. Ele protagoniza muitas vezes um papel de pai ou de mãe quando ele é apenas um irmão. E às vezes esse tipo de relacionamento, esse formato de relacionamento, ele se mantém às vezes ao longo da vida, com as partes adultas já. Mas uma submetida à outra que continua se impondo, dizendo que é certo, dizendo que é errado, dizendo que deve, que não deve fazer, dizendo que é melhor, controlando o outro. Às vezes controlando de uma forma muito intensa mesmo, controlando a própria vida do outro. Mas porque lá atrás, muitas vezes, houve um pai, houve uma mãe que legitimaram essa autoridade, às vezes de uma filha, de um filho mais velho, ou às vezes de uma filha ou de um filho que eles sentiam que tinha mais iniciativa, que tinha uma personalidade mais forte. E aí eles foram legitimando esse poder desse irmão sobre os demais irmãos, e essa relação se estabelece às vezes pelo resto da vida. Então são muitos formatos aí, né, de relações abusivas aí que existem, que são muito comuns, muito mais comuns do que a gente imagina, mas às vezes as pessoas não conseguem deixar o outro ir, né? Não conseguem deixar aquela relação, como se não pudessem viver sem aquilo. Elas não conseguem imaginar que existe um lugar muito mais feliz para elas, de muito mais realizações pessoais, do que aquele lugar que elas ocupam nessa subjugação ao outro. Então a gente precisa aprender a deixar ir. Aquilo que não nos convém, deixa ir. Pode ser um irmão, pode ser um parente consanguíneo, pode ser aquela pessoa que a gente acreditou um dia que seria o amor da nossa vida, pode ser. Mas se aquela relação se tornou tóxica, se aquela relação se tornou abusiva, a gente precisa aprender a deixar ir. A gente precisa acreditar. E aí eu sempre digo, né? Quando você tem uma certa compreensão filosófica da vida,
uma compreensão que alicerce as suas crenças a respeito de onde eu venho, para onde eu vou, por que eu estou aqui, que você entende, você começa a acreditar que realmente é possível ser feliz sem aquilo. Você começa a acreditar que você merece ser feliz, você começa a acreditar que existe um espaço de felicidade para além daquela relação abusiva. E aí você deixa ela ir, sem briga, sem conflito. Às vezes não é fácil, a gente sabe disso, né? Mas geralmente não é fácil porque a situação já se tornou extrema, porque ela já se enraizou demais. Se você corta aquilo ali logo no começo, você teria evitado muitas vezes de passar por situações muito sofridas e teria evitado de deixar que essa relação se entranhasse de tal forma que hoje uma separação às vezes é quase que uma amputação para ambas as partes. E que nem sempre uma das partes consegue lidar com ela, às vezes as duas. Né? E presta atenção, Renato está rindo aqui, estou exagerando não. É uma amputação mesmo, é como se tirassem uma parte dessa outra pessoa. Isso muito em relação, inclusive, àquele que é o subjugador. Ele se acostuma tanto àquela relação ali, meio psicopata, né? Meio sádica, que aquilo ali se tornou um joguete da neurose dele. Um joguete, não é nem da neurose aí no caso, é um joguete da perversão dele. E tirar aquela pessoa subjugada da vida dele, muitas vezes, é quase que uma amputação mesmo, uma amputação psíquica, que muitas vezes ele não consegue lidar, e aí muitas vezes acaba no feminicídio. Muitas vezes acaba. É claro que a gente vai condenar quem matou, com certeza. Mas é uma história que foi construída, tá bom? É uma história que foi construída por ambas as partes. E quem tem olhos de ouvir e ouvidos de ouvir vai se dar conta, a Cunha Flávia está falando aqui, é assim mesmo, quem tem olhos de ouvir e ouvidos de ouvir vai se dar conta que, na maioria das vezes, essas relações abusivas elas já começam a ser sinalizadas cedo. Mas a pessoa finge que vai mudar, finge que o outro vai ser diferente, finge que com o tempo ele vai amadurecer, mas nem fala nada, aquilo que eu disse, né? Ela não fala nada, fica quietinha. Ou quietinho, né? Porque ele está sendo abusado e ele não vai se arriscar a falar alguma coisa. Só que ele se torna cúmplice. A Lúcia está concordando. Lúcia, né? São situações muito sofridas mesmo, né? E que a gente precisa ter cuidado. Agora, tudo bem, às vezes as pessoas chegam numa relação assim que são pessoas aí que já estão aí há muito tempo e aí vão despertar para isso, às vezes, talvez tarde demais, às vezes, né? É possível fazer alguma coisa? Às vezes sim. Eu acho que sempre é possível fazer alguma coisa. Mesmo que você não possa fazer alguma coisa de uma maneira mais drástica, e aí vem a grande questão da nossa história de hoje, para a gente dar um fechamento, né? Que você possa fazer alguma coisa por você. Porque no fundo, preste atenção no que eu vou dizer para vocês, tá? Uma relação abusiva se constrói não é especificamente porque houve um abusador. É porque o abusado abriu mão do seu próprio projeto de vida. Qualquer que ele seja, tá? Qualquer que ele seja. Mas é o seu projeto. Tem até um anúncio aí de uma marca de carro que eu achei super interessante, que me surpreendeu. Eu falei, poxa, que legal esse anúncio. Gostei muito. Que aparece uma mulher super poderosa e dizendo que ela pilota o carro. Aí aparece uma outra mulher super poderosa que pilota o carro. Então, vocês já devem ter visto. Aí no final aparece uma mulher poderosa dentro do próprio lar pilotando o fogão. E ela diz assim, eu tenho o direito de pilotar também o fogão. Né? Eu achei super legal aquilo, porque tudo bem, é uma escolha, sem problema. A gente tem que tomar cuidado, né? A gente tem que tomar cuidado, porque dentro desse exagero desse movimento feminista, às vezes uma mulher dessa ela é condenada por uma escolha que ela faz. E às vezes aquilo é a vida que ela quis, tudo bem. Então eu volto a insistir, eu acho que o grande problema é quando a pessoa ela abre mão do próprio projeto de vida dela, qualquer que ele seja. Se o projeto de vida dela é ficar em casa cuidando dos filhos, ótimo,
Tudo bem, é a escolha dela. Se o projeto de vida dela é se tornar uma profissional, ótimo. Se o projeto de vida dela é se tornar uma pessoa que milite nas obras assistenciais, né? Nas ONGs, ótimo. Se o projeto de vida dela é militar na política, ótimo, mas que ela tem o próprio projeto de vida. O que não quer dizer, inclusive, que esse próprio projeto de vida tenha que fazer com que ela abra mão da convivência familiar, a convivência do grupo. Porque se ela escolheu estar naquele grupo, aquilo que eu falei, o nível de abrir mão dela mesma vai ter que existir, de ambas as partes. Ambas as partes têm que ceder um pouco para que se haja esse espaço de convivência. Você só não pode ceder tudo. Porque se você cede tudo, você vai se tornar, você vai ficar à mercê de alguém abusivo. E provavelmente, ainda digo isso para vocês aí, em nome da ideia e da sincronicidade, que a gente tem falado de vez em quando de sincronicidade aqui, uma pessoa que esteja disposta a abrir mão de tudo para ter alguém que controle a vida dela, e esse alguém pode ser um marido, uma esposa, um pai, uma mãe, um irmão, enfim, uma pessoa que esteja disposta a abrir mão da vida dela para ter alguém que controle essa vida dela, ela vai encontrar essa pessoa. É só uma questão de tempo. Ela vai encontrar um abusador para tomar conta dela. Então, a gente começa a olhar para essas situações e a gente vê, tá? Que não existe muito vítima e algoz, né? É uma combinação aí de ambas as partes que se veem aprisionadas num relacionamento abusivo. É claro que, né, quando acontece um crime, isso é inaceitável. Mas muitas vezes esse crime foi construído aí. Então prestem atenção nisso, tá? Quem quer sair das relações abusivas, dependendo do nível que tiver, às vezes o nível não permite mais nenhum tipo de diálogo, mas olha para si, o que eu preciso fazer da minha vida, o que eu quero fazer da minha vida. Encontre felicidade na sua própria vida, abrace o seu projeto de vida e deixe o que não lhe convém ir. Se aquilo que não te convém é o seu marido, é o seu esposo, é a sua esposa, é o seu filho, é o seu pai ou a sua mãe, muitas vezes você tem que deixar ir. Às vezes tem, às vezes não tem jeito. Eu sei que isso não é uma coisa boa, agradável, mas às vezes não tem jeito. Você não tem controle sobre o outro. E às vezes o outro vai agir de uma forma que é totalmente contrária ao seu próprio interesse. E aí, muitas vezes, não tem o que fazer, a não ser deixar o outro ir e você seguir o seu próprio caminho, né? Porque no fundo, cada um tem o seu próprio caminho para seguir. Ainda que a gente muitas vezes aí caminhe meio que paralelos uns com os outros, né? Durante alguns momentos das nossas vidas, mas a gente sabe que espiritualmente os nossos caminhos são únicos, né? São solitários, somos nós mesmos aí, caminhando na nossa jornada de evolução, cruzando, caminhando paralelo, se entrechocando, mas cada um no seu próprio caminho. E é importante a gente assumir isso, sem que isso seja uma coisa de solidão, porque não é não. É uma questão, muitas vezes, de estar bem consigo mesmo. Tá bom? Então, e aí, espero ter sido útil aí, espero ter lançado aí, botado aí uma pulguinha atrás da orelha de algumas pessoas para a gente pensar, porque a ideia é essa, fazer a gente pensar, que ninguém se desespere também, né, se viu numa situação extrema dessa, mas que pense um pouco sobre isso, que avalie aí o futuro da própria vida, tá bom? Minha gratidão aí a vocês, para a gente estar junto aí mais uma vez. Quem gostou do vídeo, acha que é importante para alguém esse vídeo, ele vai continuar aqui no Instagram, já posto ele direto aqui quando a gente termina, e lá pelo meio da semana eu estou postando ele lá no meu canal do YouTube, vocês podem recomendar também. Aliás, postei um videozinho curto essa semana no meu canal do YouTube, falando sobre conflitos e deixaria, um vídeo curto, 10 minutos, 10 ou 12, por aí. Quem quiser ouvir ver lá que eu acho que está interessante também. Tá bom? Meu abraço aí, até para a semana, uma boa semana para todos, saudações.